Aproveitando o ensejo da pergunta do Renato sobre a questão do secretariado, eu gostaria de destacar a coligação da senhora, da chapa majoritária encabeçada pela senhora para essas eleições, que é com o Partido Verde. Isso. É o único partido que compõe a chapa junto ao PT. Isso. Nas últimas eleições, o PT teve uma coligação maior, uma coligação majoritária maior do que essa atualmente. Eu gostaria de saber, candidata, por que uma coligação, uma composição apenas com o Partido Verde? E também gostaria de questionar a senhora se a ausência de um partido mais de esquerda como o PT nessa composição indica que outros partidos estão buscando uma maior independência do PT aqui em Juiz de Fora, por exemplo. Absolutamente. Você tem uma quantidade de candidatos que majoritários muito maior do que das outras eleições. Você mesmo responderá para mim por quê? Porque nessa eleição não tem coligação proporcional. Então, os partidos, a bem da eleição para a Câmara, resolveram sair também com cabeça de chapa. Esse é um processo nacional. Você tem uma multidão de candidatos a prefeito. Aqui em Juiz de Fora, se não me engano, são 11, não são? 11 candidatos. Isso é uma coisa sem precedentes nas últimas eleições, exatamente que nas outras havia as coligações proporcionais. Mas as demais candidaturas, Margarida, perdão. Hein? As demais candidaturas que aparecem pontuando mais à frente das pesquisas, elas conseguiram fazer uma composição maior que a sua. Olha, primeiro nós temos, no caso do PT, uma indicação nacional com quem nós poderíamos nos coligar. Isso é política nacional do PT e tal. Então você também tem algumas coisas que já não seriam admissíveis, seriam difíceis de serem construídas. E nós somos muito felizes com o Partido Verde porque uma das nossas principais bandeiras é a sustentabilidade ambiental. Nós temos um projeto de desenvolvimento que vai ser... eu queria dizer que o programa nosso vai ser lançado dia 5 de novembro, porque como nós estamos nesse processo coletivo, eu tenho feito, desde a semana passada, plenárias virtuais diárias para a construção disso, por causa dessa multidão que participou da nossa elaboração. Nós vamos lançar no dia 5. Aí vocês vão ver que o nosso projeto de desenvolvimento é um projeto de desenvolvimento verde, por conta exatamente do compromisso com a sustentabilidade. E aí a sustentabilidade é fiscal, a sustentabilidade é ambiental, a sustentabilidade é social. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma das bandeiras contemporâneas mais importantes, né? Então a gente está abraçando a ela dessa forma. E temos muita satisfação. Aliás, eu estava falando assim, como disse a candidata do PT, eu sou candidata da coligação Juiz de Fora Vale a Pena, que é composta pelo PT e pelo PV, que se representa na nossa chapa com o vereador Kennedy Ribeiro, que é um empresário, que é um homem da Zona Norte, né? Tem a vida dele toda, a família muito inserida lá na Zona Norte, e é ainda evangélico. Então, como eu sou católica, é interessante, porque você tem uma chapa que contempla uma diversidade grande da nossa população, que também tem essas características, né? Bom, estamos conversando na série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Juiz de Fora, aqui na CBN, com a candidata Margarida Salomão, que abre essa série de entrevistas. Candidata, eu queria insistir nesse tema e, como você disse, o lançamento no dia 5 de novembro desse programa, que vai abranger todas essas ideias, mas nas eleições o jornalista é muito curioso e gosta muito de spoiler, né? Claro. Eu vou insistir... pedido da equipe de governo aqui, não consegui. Eu vou insistir no projeto. Mas na questão do planejamento para Juiz de Fora, já pode adiantar alguma ação mais emergencial que, assumindo em janeiro, vai ser tomada imediatamente? Olha, uma coisa que eu acho que é inadiável será responder ao desafio na área da saúde, né? A área da saúde está aí muito mobilizada, até por conta da pandemia, e eu quero, inclusive, dizer que eu estou muito satisfeita, porque o SUS respondeu. Aqui em Juiz de Fora e no Brasil inteiro, o SUS hoje se tornou uma condição, né, um capital querido de todos os brasileiros e brasileiras. De fato, nós tivemos um desempenho menos trágico do que os Estados Unidos, por exemplo, embora nós estejamos chegando, acho que a 145 mil óbitos, lamentavelmente, mas ainda conseguimos segurar as nossas
dificuldades, porque o SUS de fato deu resposta. Então, saúde, sem sombra de dúvida, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar imediatamente. Nós vamos ter que fazer uma grande auditagem de todos esses dados que vocês estão mencionando aí da Prefeitura. São dados que vêm sendo veiculados pela imprensa, mas que eu preciso conhecê-los bem, conhecer bem a situação de pessoal, conhecer bem a situação financeira, conhecer a situação das receitas, das despesas. Sem isso, de fato, eu acho que é até irrealista da minha parte pensar numa proposta que será construída tal como o programa de governo. Nós vamos, de imediato, desencadear o que a gente chama de planejamento participativo. E o que é isso? Porque eu tenho muita experiência disso. Quando eu fui secretário de Tarcísio, eu era secretária do Conselho Comunitário Municipal, que naquela época já era uma grande inovação. Mas agora é claro que tudo mudou. Você pode fazer as coisas de uma forma mais contemporânea. E eu não vejo como fazer a gestão dessa cidade, a não ser fazendo a gestão pelo território. E é no território onde as pessoas moram que elas vão participar. Elas vão participar para definir as prioridades de cada região e tudo. Nós vamos também ter um conhecimento bastante capilarizado, um conhecimento detalhado da situação. Quantos diabéticos temos aqui? Quantas crianças sem creche? Quantas mães trabalham e as crianças durante o dia estão aí amparadas por algum adulto da família estendida? Tudo isso nós vamos saber para que a gente possa oferecer as melhores soluções. Temos uma outra questão que também vai ser inadiável, que é a retomada do processo da educação, porque esse ano nós tivemos... Essa era uma das minhas perguntas, Margarida, então vou aproveitar o gancho e entrar nela. Como você mesmo já citou, a gente está sem aula presencial já desde março, é um longo período, o ano letivo, de fato, está comprometido, a Prefeitura ainda não conseguiu uma solução adequada para as aulas não presenciais e provavelmente essa pandemia, essa situação de desconforto em retomada das aulas deve se estender para 2021. Sim. Já se fala em talvez um modelo híbrido em que os alunos tenham parte da carga horária dentro da sala de aula e parte em suas casas, enfim. Isso. Sou uma professora, foi reitora da universidade. Como você pensa uma solução, Margarida, para esse momento, para que nossas crianças não tenham ainda mais perdas educacionais, como já amargaram em 2020? Sem sombra de dúvida, o ano de 2020 vai ficar nas nossas vidas como uma cicatriz, né? Em todos os sentidos. Pela falta de convívio, pela falta de férias, pelo fato das pessoas terem muito mais dificuldade para viajar. 140 mil mortos. Não é? Essa quantidade absurda de mortos. Então é um ano muito difícil na história das nossas vidas e na história do Brasil. E aí tem a questão de como nós vamos fazer com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Então isso é um enorme desafio. Porque a escola, tal como ela funcionava, digamos, em março desse ano, ela é um lugar de aglomeração, não é verdade? Então nós não sabemos também se já no princípio do ano nós vamos ter vacina. Tomara que tenhamos, né? Torço e rezo para que nós a tenhamos, mas não sabemos se teremos. Então nós vamos ter que procurar outras condições pedagógicas. Nós vamos ter que, sem dúvida nenhuma, fazer uma mesclagem de meios presenciais, de meios virtuais. Vamos ter que oferecer a essas crianças, a esses jovens, uma assistência. Aí eu vou falar com a professora, viu, gente? Olha, a gente tem experiência de pegar a turma depois das férias longas, que são as de verão, né? Quando as aulas recomeçam, sei lá, fevereiro, março, e pegar os alunos depois das férias curtas, que são as de julho. As férias curtas, no instantinho, você busca as crianças de volta. As férias longas é uma tristeza, é uma dificuldade, porque a educação, entre outras coisas, ela se estrutura por rotinas. E nesse ano, nós estamos sem rotina, ou mudamos as rotinas. Então, nós vamos ter que fazer um investimento muito forte na área de educação. E eu quero dizer que, independente da pandemia, nós já temos um problema enorme na educação. 60%
da força de trabalho da educação municipal é contratada. Você está antecipando minhas perguntas todas. Tá vendo? Deixa eu fazer a pontuação. Eu e você, então. nós estamos aqui numa espécie Deixa eu fazer uma pontuação de nesse ponto, telepatia. Margarida. Exatamente. Para a gente ficar na educação, a cidade hoje tem um déficit de professores efetivos muito grande e há uma discussão já colocada na Câmara e há um grande embate entre o sindicato que representa os professores e a prefeitura, que a prefeitura diz: eu topo fazer o concurso, eu entendo a necessidade do concurso, mas para isso é necessária a criação de uma nova carreira. Muda a carga horária de 20 para 30 horas e muda também, basicamente, a questão da progressão horizontal do plano de carreira dos professores. A prefeitura alega que ela precisa fazer isso para ela não esbarrar no teto da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à folha salarial do funcionalismo público. Como é que você vê essa proposta e o que você propõe para recompor esse déficit do magistério municipal? Eu quero dizer a você que esse déficit é insuportável, inaceitável. Imagine você trabalhando, você aqui e o Ricardo ali, e o Ricardo ganha, sei lá, 4 vezes o que você ganha. E vocês dois fazem a mesma coisa. Tem jeito ter uma equipe assim? Educação é time, gente. Educação é time. Quando você sabe, num time de futebol, você tem um descompasso muito grande. Ontem ainda o Flamengo conseguiu se virar com a juventude, né? Porque é preciso ter vontade, é preciso de ter empenho. Então é lógico que essa não é uma questão de sindicato, não. Isso não é uma questão sindical. Isso é uma questão do município. É uma questão da educação do município, uma questão da qualidade da educação do município. Então nós vamos ter que, evidentemente, ver de que modo que a gente implementa essa situação. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que você não pode ter um quadro de professores dos quais 60% são eventuais. Você tem que profissionalizar o magistério. Isso sobre, mas não sei o quê, eu não sei, eu tenho que olhar direitinho como é que é. Se for necessário, você mexeria no plano de carreira? Hein? Se fosse necessário, de fato, os números mostrarem isso, você mexeria no plano de carreira dos professores? Isso aí, eu vou ter que ver se isso é necessário, como é que é? E faria o concurso também? Claro que eu faria o concurso, é claro que eu faria o concurso, isso aí é óbvio. Aliás, os concursos que houve na prefeitura foram feitos, os grandes concursos, foram feitos na época que eu era secretário de administração. Você acredita, Gabriel, que não tinha concurso? Era tudo no QI. Quando entramos lá em 83, e nós organizamos também o plano de carreira. Não tinha plano de carreira, era um verdadeiro desespero. Gente, eu quero dizer a vocês, para mim, situações difíceis não são uma novidade. Que até pelo longo trajeto que eu tenho como gestora pública, eu já encontrei muitas situações difíceis. E o povo quer saber como é que você resolve. Você sabe o que as pessoas querem? Que a criança vá para a escola e tenha uma boa acolhida. E a escola em Juiz de Fora é muito querida. Se você fizer uma pesquisa nos bairros de Juiz de Fora, as pessoas gostam da escola. Elas têm a escola como uma referência. Isso é muito importante. Nós precisamos ter a escola ainda mais, porque a gente quer exatamente, por exemplo, articular a educação com o esporte. A gente quer articular a educação com a cultura. Então, para isso, a escola tem que funcionar muito bem. Então, nós temos que ver. Há esses problemas? Certamente haverá, não posso imaginar que a prefeitura os esteja mencionando, sem que eles, de fato, existam. Mas nós vamos olhar direitinho e vamos ver que jeito que nós vamos dar. Mas que nós vamos dar jeito... Mas, só para pontuar que o Gabriel acabou fazendo uma intervenção bem-vinda, claro, mas se tiver que mexer na carreira para tentar equacionar esse problema, você mexeria? Eu não sei qual é a solução que nós vamos ter que ter, tá certo? Eu não sei qual será a solução. Nós faremos o que for necessário para que os professores sejam, os educadores, né? Porque também você tem outros trabalhadores da educação, sem ser os professores, você tem secretários escolares, psicólogos. Agora, pela lei do Fundeb, aliás, nós vamos ter mais recursos, né? Pela lei do Fundeb, você tem mais recursos para a educação fundamental, inclusive para a educação infantil, que é um problema que nós temos em Juiz de Fora, em que você não tem creche para todas as crianças. Então, nós vamos agora, com esses novos recursos, que vão, inclusive, crescendo ao longo dos próximos 6 anos, nós votamos isso recentemente lá na Câmara, então nós vamos ter mais recursos, nós vamos ter a situação que nós vamos analisar territorialmente, escola por escola, para a gente poder saber de fato qual é a melhor solução que a gente vai adotar.
Candidata Margarida, aproveitando o gancho da educação, como prefeita de Juiz de Fora em 2021, você autorizaria o retorno às aulas dentro da pandemia, sem a chegada de uma vacina? E ainda dentro dessa pergunta, se hoje tivesse lá no 9º andar da prefeitura com a caneta na mão e tomando decisões, você você entraria dentro do planejamento do governo estadual do Minas Consciente ou tomaria decisões com os técnicos que você tem aqui? Olha, eu acho que certamente você tem que considerar a realidade do Estado, até porque a cidade não é uma ilha, né? Então não adianta eu ter uma série de decisões para Juiz de Fora e Matias está completamente diferente e Barbacena está totalmente diferente. Se você pensar que em Juiz de Fora você tem, a palavrinha chique é transumância, quer dizer, esse grande intercâmbio entre a população da cidade com o seu entorno, né, que Juiz de Fora é o grande polo. Então o pessoal de Matias vem a Juiz de Fora, Coronel Pacheco, Três Rios. Então você tem que ter, de fato, uma perspectiva estadual. E você tem que ter também uma perspectiva local, né? Porque, obviamente, Juiz de Fora não é Uberlândia. Então, nós não podemos tomar decisões para Juiz de Fora que talvez sejam aplicáveis a Uberlândia. Com relação, no caso da educação, sem vacina, a única condição era se nós tivéssemos condições sanitárias suficientes. Tá certo? O que é condição sanitária? Não colocar em risco, nem a saúde das crianças, nem dos profissionais e nem das suas famílias, né? Porque se você aglomera, evidentemente você corre o risco de tornar a escola um grande núcleo de irradiação de problemas. Então isso é uma coisa, eu na verdade estou confiante que nós teremos até o fim do ano alguma dessas vacinas que estão em fase de desenvolvimento, até porque esse não é um problema mundial, né? Esse não é um problema que se resolve em Juiz de Fora ou em Minas Gerais, ou mesmo no Brasil. Nós temos hoje parcerias e nós contamos aqui com uma constelação de competências das universidades, da Universidade Federal de Fora, das universidades todas que atuam na cidade. Não tenho dúvida que nós conseguiremos vencer a pandemia e o desafio, particularmente na área da educação, de uma forma absolutamente satisfatória. Só para reforçar a intervenção do Ricardo, candidata, então a senhora concorda com a adesão do município ao Minas Consciente? Não é questão de concordar, eu entendo, tá certo? Porque, obviamente, eu sou deputado, eu não sou prefeita, tá certo? Agora, eu compreendo o que o Antônio Almas fez, acho que ele agiu no limite da sua capacidade de intervenção, tá certo? Aí você pode ter um setor ou outro que questione isso, questione aquilo, não, é natural também, não é numa cidade complexa como Juiz de Fora, com uma variedade tão grande de interesses e atividades econômicas, eu acho natural. Agora, por outro lado, eu reconheço que ele, ao fazer essa sua integração num plano estadual, ele, afinal de contas, atendeu ao fato de que não tinha barreira sanitária. Então, a cidade vai ficar bloqueada. Ninguém entra, ninguém sai. Como já aconteceu em outras grandes epidemias da história, na peste, não deixa ninguém passar. Aqui nós não íamos ter isso, não é verdade? Então, você precisa, evidentemente, se referenciar em políticas que são adotadas regionalmente. Nesse ponto, Margarida, você mostrou compreensão com as decisões tomadas pelo prefeito Antônio Almas de combate à pandemia. Uhum. Mas, em outro momento desse nosso papo aqui, você também foi crítica à forma como a prefeitura tem olhado a questão fiscal, por exemplo, na ausência de buscas por soluções que não apenas cortes, Sim. talvez. Dessa forma, para a gente poder montar o tabuleiro aqui dessa disputa eleitoral, a candidatura da Margarida Salomão, ela se posiciona de forma antagônica à atual gestão ou de forma ao lado, enfim, como é que a gente pode posicionar em comparação ao que temos hoje? Inteiramente independente da atual gestão. Afinal de contas, essa gestão, ela se elegeu, inclusive, num confronto direto com a minha candidatura, não é verdade? Então, o fato que nós tenhamos o tempo todo nos relacionado com respeito institucional, visando o interesse público, e aí eu reconheço, tanto da parte do prefeito Bruno Siqueira como do prefeito Antônio Almas, completa sintonia nesse propósito de buscarmos soluções
que interessassem a cidade como um todo. Mas, em hipótese alguma, eu era a prefeita, então não era eu que estava tomando decisões. Tá certo? Então, não quer dizer que eu subscreva as análises que a gestão faz. Eu acho que elas são importantes, são consideráveis, até porque você não parte do zero, você parte do volume de informações que são providas, inclusive pelos atuais governantes. Mas isso não significa que... Perdão. Máscara. Mas, enfim. Mas isso não significa que nós tenhamos que ter uma posição de continuação, seja dessas análises, seja dessas políticas. O que eu estou propondo, na verdade, é uma inovação em relação ao que nós temos hoje. Uma grande inovação em relação ao que nós temos hoje. Candidata, mas em relação a senhora afirma que é independente da gestão, mas 2 quadros deixaram recentemente a gestão do prefeito Antônio Ramos agora no fim do mandato para integrar a campanha da senhora, né, que é o ex-secretário de Planejamento e Gestão Rômulo Veiga e o ex-superintendente da Funalfa, Zezinho Mancini, né, que já ocupavam cargos na prefeitura durante a gestão do ex-prefeito Bruno Siqueira. Isso. Então, de certa forma, tem uma ligação, ainda que pequena, com quadros da atual gestão. Então, veja você. Ambos estão integrando a minha equipe de comunicação de campanha. E vamos reconhecer que ambos são profissionais brilhantes nessa área, né? Inclusive competiram comigo e me derrotaram. Eu sou uma pessoa muito... né? Por exemplo, se eu puder levar o Gabigol para o time do Botafogo, embora eu sempre torça para ele errar quando ele joga contra o Botafogo, mas eu levaria também. Então isso é uma coisa, tá certo? Não tem nada a ver com incorporação de políticas de governo, ou nada disso. Embora eu tenha todo o respeito, inclusive pelas pessoas que hoje ocupam posições de direção na Prefeitura de Juiz de Fora. Tenho respeito, lido com eles de uma forma muito cordial, buscando interesse comum. Por exemplo, o falecido Julinho Gasparetti, que era o secretário de esporte, tinha com a gente uma relação assim de amigo, porque, inclusive, como ele mesmo dizia, o orçamento da secretaria dele era a minha emenda, eram as minhas emendas. Então não tinha nem muito jeito. Na cultura, a mesma coisa. Boa parte dos recursos que estão aí sendo disponibilizados e que são insuficientes, são recursos que decorrem de aplicação de emenda. Então tem o maior respeito por todas as pessoas. Acho que eles têm, inclusive, direito a uma análise diferente da minha, ou da nossa, né, de todos nós que estamos aí construindo uma proposta de governo diferente, alternativa e inovadora. Já que o Gabriel trouxe a prosa para o Rômulo, para o Zezinho, falando da comunicação da campanha, Margarida, no domingo passado, o primeiro domingo de campanha, a primeira peça sua destacou uma proposta de desenvolvimento territorializado. Isso. Se não me falha a memória, cita, Benfica não é igual Santa Luzia. Isso, exatamente. Eu queria que você tentasse detalhar um pouco para mim o que é essa proposta. A ideia é tentar desenvolver novas centralidades na cidade, porque a gente tem uma cidade que tem essas ações muito concentradas no centro, o que traz impactos diversos. A gente pode pensar na questão da pandemia, o centro gera aglomeração. A gente pode pensar na questão da mobilidade urbana, que todos os ônibus saem dos bairros e passam pelo centro, enfim. Essa proposta de desenvolvimento territorializado passa pelo desenvolvimento de novas centralidades em outras regiões que não a central? Isso é uma tendência mundial. Como você mesmo, certamente é um homem muito bem informado, sabe disso. Paris agora está assim, a cidade a 15 minutos, né? Porque por conta de tentar evitar aglomerações ou transporte muito aglomerado, a ideia é que as pessoas tenham atendimentos no comércio local, que elas tenham à sua disposição equipamentos públicos no território. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia das novas centralidades, aliás, Juiz de Fora é uma cidade já, né? Você tem a Benfica, você tem a Zona Norte, você tem Santa Luzia, você tem o centro, o antigo centro da cidade, você tem esse movimento da criação desses condomínios que são mais na beirada da malha urbana. Então você tem já na cidade, a cidade alta, né? Nós que somos... Essa fala em desenvolvimento territorializado, é ampliar isso? Não, não é isso. Primeiro é reconhecer isso, tá certo? Não é trabalhar para desenvolver isso. O que eu quero te falar é que o planejamento, para eu planejar para esse território, para eu planejar saúde, educação, assistência,
mobilidade, eu vou considerar isso é o que há de mais moderno em termos de teoria urbanística contemporânea. É você fazer a gestão do território, tá certo? Claro, eu tenho que ter grandes políticas gerais para a saúde, sim, mas quando eu falo que o Santa Luzia é diferente de Benfica, é porque Santa Luzia, por exemplo, tem uma UPA. Santo Antônio não tem. Aliás, naquela região, vocês têm só a Regional Leste. Essa região toda leste da cidade, ela é pessimamente atendida. Eu, inclusive, aproveito aqui para fazer uma reclamação pública, porque eu acho, ali no Anel Norte, deve ter uma caveira de burro enterrada. Porque eu já botei dinheiro lá para abrir a UPA. Dinheiro veio. Eu tenho os documentos da prefeitura aqui, ó. Aí vem assim, aí eles não licitaram ano passado. Aí esse ano fala assim, que ano passado o dinheiro era suficiente. Esse ano, pelos parâmetros do governo, precisaria de mais. Qual é o risco de perder esses recursos, Margarida? Olha, aí eu vou fazer todo o possível para não, né? Porque até recurso que eu indiquei 22 milhões de reais para a saúde de Juiz de Fora. Você imagine. Tem alguns que estão sendo licitados, andando, mas outros não, rapaz. Parque Independência. Quando eu indiquei o recurso, era 750 mil reais. Mas estou te falando, é territorial. Tem que ver a situação, cada caso é um caso. 750 mil reais. Aí não licitaram ano passado. Aí esse ano agora passou por 1,5 milhão. Aí a prefeitura falou, não podemos licitar porque não temos recurso. Então isso parece Kafka, tá certo? Kafka. Então isso que eu estou falando, quando eu falo com vocês, que nós temos que nos esforçar para termos um melhor desempenho, é disso que se trata. É você aplicar melhor o recurso. É você garantir que as coisas tenham o custo exato, o custo necessário. Hoje você tem um embarque tremendo de tecnologia de informação nas nossas vidas pessoais, né? Então, por que nós não podemos fazer isso também na gestão municipal para torná-la mais democrática, mais acessível, mais transparente e mais barata? Pelo amor de Deus. Então, eu não sei se eu te expliquei bem, mas por exemplo, aí eu vou ter, sabe, Renato, um levantamento demográfico preciso. Que aí o planejamento vai ser feito conforme a necessidade de cada localidade. Isso, exatamente. E as pessoas participando, e acompanhando, e gerindo isso. Então, o que há de mais moderno hoje no mundo. Você pode pegar qualquer tratado urbanístico, eles vão te falar isso.